Olá pessoal, esse vídeo vai dar início a uma série de 3 partes, onde eu vou falar sobre os circuitos de polarização de um transistor bipolar de junção, começando com o circuito de polarização na configuração em base comum. Eu vou falar sobre 3 tipos de circuitos de polarização, mas isso não quer dizer que não existam outros tipos, beleza pessoal? Eu vou citar apenas 3 deles aqui, inclusive mencionando exemplos. Bom, mas a primeira coisa que a gente precisa falar é o seguinte: o que seria a polarização de um transistor bipolar de junção? Ou seja, o que significa isso? Bom, e a ideia da polarização do transistor é a mesma ideia da polarização do diodo. Vamos lembrar que no caso de um diodo, dependendo da sua polarização, ele funcionava de um jeito diferente. No caso do diodo, nós tínhamos duas polarizações. A polarização direta, onde o potencial no anodo é mais positivo que o potencial no cátodo, e nessa situação o diodo se comporta como um bom condutor de corrente, ele permite a passagem de corrente entre os seus terminais. E também temos a polarização reversa, onde o diodo se comporta de uma maneira oposta, ou seja, ele funciona como um circuito aberto, bloqueando totalmente a passagem da corrente entre os dois terminais. No caso da polarização do transistor, além dessas duas possibilidades, ou seja, além dele funcionar, ele poder funcionar com uma chave aberta ou com uma chave fechada, existe também a possibilidade dele conduzir a corrente entre o coletor e o emissor, porém com aquele controle que nós já mencionamos no vídeo anterior sobre transistor, sobre os conceitos básicos. Inclusive, para quem não viu esse vídeo, eu recomendo que veja. Fazendo com que a capacidade de corrente do transistor seja ali intermediária, tá? Entre o 0 e o 100%, entre esses dois extremos. Tá? Então, como está dizendo aí na apresentação, polarizar um transistor é definir o modo de funcionamento, ou seja, chave aberta, chave fechada, ou ali no meio do caminho, que a gente chama inclusive de funcionamento na região ativa. E nós vamos fazer essa polarização por meio da conexão de resistores em cada um dos terminais do transistor, não necessariamente dos 3 terminais. Tá? Nós vamos ver que existem circuitos que fazem a polarização de formas diferentes. Mas basicamente a conexão dos resistores nesses terminais, bem como o cálculo correto desses resistores, é que vai determinar o funcionamento de um transistor em um determinado circuito. Tá bom? Além dos resistores, nós também vamos ter as fontes de alimentação para fazer essa polarização. Os resistores, como eu falei, devem ter os seus valores calculados, obtidos, de acordo com as correntes e tensões que se deseja para o transistor naquele circuito. Ou seja, se o transistor, o transistor tiver ali 50% da sua capacidade, se nós queiramos que ele tenha 50% da sua capacidade, por exemplo, ele vai ter um determinado valor de corrente que ele vai conduzir, que seria metade da corrente máxima que ele poderia conduzir naquele circuito. Geralmente a gente pode se basear no valor da corrente de saturação, que é inclusive obtido pelo datasheet do transistor. E para isso ele precisa ter ali uma queda de tensão também determinada. Tá bom? Vamos ao primeiro circuito então de polarização, que é o circuito de base comum. O circuito de polarização na configuração base comum. E nós podemos dizer que o circuito está na configuração em base comum porque o terminal de base ele está ligado às duas malhas desse circuito. Para quem não sabe o que é malha, malha é todo o caminho fechado existente em um circuito. Reparem então que nós temos a malha aqui do lado esquerdo desse circuito, onde os terminais ligados aqui do transistor são base e emissor. Então eles estão ligados aqui ao lado esquerdo desse circuito. E no caso da malha ao lado direito, a base também é ligada, assim como o terminal de coletor. Então a base é comum aos dois caminhos fechados, do lado esquerdo e do lado direito. Por isso esse circuito é chamado de circuito de polarização em base comum. O objetivo seria determinar os dois valores dessas duas resistências, resistência RE e resistência RC. Os nomes são sugestivos, pessoal? RE porque é a resistência que está ligada ao emissor do transistor, RC porque é a resistência que está ligada ao coletor deste mesmo transistor.
Então vamos analisar aí primeiro a malha da esquerda, a malha que está à esquerda desse circuito. E nós podemos analisar essa malha, ou seja, retirar uma equação desta malha, utilizando a lei de Kirchhoff das tensões, que é uma lei utilizada para analisar um circuito qualquer. Tá? Então, quando nós temos uma malha, um caminho fechado, a soma das elevações de tensão é igual à soma das quedas de tensão. Tá? Essa seria, digamos, a leitura formal aí dessa lei, a lei de Kirchhoff das tensões. Tá bom? Para facilitar um pouco aqui as coisas, eu não vou detalhar muito sobre a lei de Kirchhoff, porque não é o nosso foco de estudo, mas, em resumo, nós poderíamos dizer o seguinte: a soma das tensões pertencentes em todos os componentes desta malha, no caso a malha que eu estou analisando é essa daqui, ó, é a malha do lado esquerdo desse circuito de polarização, a soma então das tensões em cada componente pertencente a esta malha vai ser igual à tensão da fonte. Então, a fonte ligada a esta malha é esta daqui. Nós estamos chamando aqui de tensão VEE. Então, essa tensão, que seria, digamos, a tensão total desta malha, ela vai ser igual à soma das tensões nos demais componentes. Quais seriam esses componentes? Bom, primeiro seria a resistência de emissor, cujo valor da tensão eu estou chamando aqui de VRE, e isso eu estou somando com o valor da tensão do transistor. Mas, nesse caso, devemos observar o seguinte: o transistor tem três tensões: tensão entre base e emissor, tensão entre coletor e base e tensão entre coletor e emissor. A questão é, qual das três tensões eu utilizo nesse caso? Ora, nós vamos utilizar a tensão dos terminais pertencentes à malha que eu estou analisando. Como a malha da esquerda, nesta malha da esquerda, estão ligados os terminais de base e emissor, repare que o coletor está ligado aqui do outro lado, então somente base e emissor são os terminais pertencentes a essa malha, nós vamos utilizar a tensão do transistor desses dois terminais, ou seja, tensão VBE, tensão entre base e emissor. Tá bom? Bom, depois a gente pode fazer o seguinte nessa igualdade. Ó. Tensão da fonte VE eu mantenho, isso vai ser igual, né? Tensão VRE, tensão em cima de uma resistência. Podemos utilizar a lei de Ohm para substituir o valor da tensão VRE pelo produto entre a resistência RE pela corrente que vai passar por essa resistência, que passa por essa resistência, que é a corrente de emissor. A corrente que sai desse terminal aqui é a corrente de emissor, né, pessoal? E que vai fazer esse trajeto. Bom, mais o VBE, né? O VBE a gente mantém. E aí, nesse caso, a gente consegue isolar o valor da resistência de emissor para o cálculo dessa resistência. Como eu falei, polarizar o transistor seria determinar o cálculo das resistências. A resistência de emissor, então, substituindo, ou melhor dizendo, isolando o valor do RE nessa igualdade, será igual a VEE, tensão da fonte, menos, né, pessoal, esse mais aqui, ó, passa negativo para o outro lado, então menos VBE, e a corrente de emissor que está multiplicando eu passo dividindo para o outro lado. Então, essa equação é a que eu vou utilizar no caso de se poder calcular a resistência ligada ao emissor. E o mesmo raciocínio vale para a malha localizada ao lado direito desse circuito. Ou seja, tensão da fonte é igual à soma das tensões em cada componente pertencente a esta malha, ou seja, tensão na resistência de coletor, que eu estou chamando de VRC, mais a tensão do transistor, porém dos terminais pertencentes a essa malha, no caso, os terminais do transistor ligados à direita aqui do circuito são do coletor e o terminal de base. Então, VCB, né, seria a tensão que eu considero nesse caso. Podemos substituir da mesma maneira a tensão VRC, como é a tensão em cima de uma resistência. Substitui de acordo com a lei de Ohm, V igual a R vezes I, né? Resistência vezes corrente. No caso, resistência de coletor vezes corrente de coletor. Substituindo, ou melhor, isolando o valor do RC nessa igualdade, nós temos RC igual a VCC, tensão aqui do lado direito, tensão dessa fonte, menos a tensão entre coletor e base do transistor, dividido pela corrente de coletor. Tá? Então, essas seriam as expressões que a gente utiliza nesse circuito. Tá certo? Vamos lá, então, à resolução de uma atividade de fixação. Bom, então, nessa atividade, nós vamos polarizar um transistor. O valor do beta aí foi dado.
Nesse caso, a gente nem vai utilizar o beta, nós vamos ver isso mais para frente, porque nós não vamos precisar aí da corrente de base, tá? De qualquer maneira, está sendo dado o valor de beta aí. Beta, para quem não se lembra, é o ganho de corrente do transistor, né? Relaciona a razão entre IC e IB, né? Beta, então, é IC dividido por IB. Sabendo que o mesmo deve operar no meio da região ativa. Então, presume-se que esse transistor vai funcionar com 50% da sua capacidade de condução de corrente, né? Então, provavelmente, o valor do IC de saturação desse transistor é de 4 mA. Então, dividido por 2, nós vamos ter um valor de 2 mA. No ponto correspondente a VCB, né? Tensão entre coletor e base igual a meio vezes VCC, ou seja, metade de VCC, né? O que nos dá uma ideia também do transistor operar no meio da região ativa. Podemos também fazer dessa maneira. E vamos considerar aí o circuito de polarização em base comum, né? O circuito de polarização em base comum, que é o circuito que nós analisamos agora há pouco. Bom, alguns dados, né? Os valores das fontes, tensão VEE, aquela fonte do lado esquerdo lá do circuito, 5 volts, tensão VCC 20 volts, e VB é Q. Esse Q aqui, pessoal, significa que é do ponto que a gente chama de quiescente, que é a mesma coisa do ponto de operação, tá? Não vou levar isso muito em conta aqui também nessa explicação, não. Isso não vem muito ao caso. Bom, o que vem ao caso é o seguinte. A tensão entre base e emissor de um transistor, pessoal, sempre quando ele estiver operando ou na região ativa ou na região de saturação, ela sempre vai ter um valor igual ou muito próximo a 0,7 volts. Por quê? Porque essa junção, base e emissor do transistor, sempre quando ele estiver conduzindo, seja conduzindo um determinado valor de corrente ou então na sua capacidade total, ela estará diretamente polarizada. Então, repetindo, junção entre base e emissor, quando o transistor conduz um certo valor de corrente, sempre estará diretamente polarizada, portanto, vai ter um valor muito próximo de 0,7 volts. Isso considerando que o transistor é feito de silício, tá? Então, esse valor, inclusive, poderia não ser dado. Esse valor de VB é igual a 0,7 volts. Aqui eu só estou enfatizando esta informação. Tá bom, pessoal? Então, sempre quando o transistor conduzir um certo valor ou toda a corrente, né, estiver operando na sua capacidade total, tensão entre base e emissor é igual ou muito próximo a 0,7 volts. Bom, então vamos lá para o circuito. O circuito é esse que nós estamos analisando, o mesmo que a gente utilizou lá no começo desta aula. E aí nós vamos simplesmente aplicar aquelas expressões que eu acabei de deduzir aqui junto com vocês. Tá? Então a gente já sabe de onde veio essas expressões, agora nós vamos aplicá-las para obter, primeiro, o RC, ou seja, o RC é tensão desta fonte aqui, localizada no lado direito, que está ligado justamente à resistência, que eu quero obter, né? VCC, menos a tensão entre coletor e base, que é a tensão do transistor pertencente a essa malha, dividido pelo IC, que é a corrente que passa por esse valor de resistência que eu quero achar. Substituindo os valores, 20 é o valor da tensão VCC, menos 10, que é a tensão entre coletor e base. Lembrando que lá no enunciado dessa atividade fala-se que o VCB, né, tensão entre coletor e base, é metade da tensão VCC, dividido pelo valor da corrente de coletor, que é de 2 mA. Fazendo essa conta, nós vamos obter 5 kΩ. E lembrando, pessoal, também que nós vamos precisar aqui, no caso de analisar a malha da esquerda, do valor da corrente de emissor. Lembrando que a corrente de emissor pode ser considerada como igual à corrente de coletor. Na prática, são valores muito, muito próximos, tá? Então, na nossa análise, para facilitar a nossa análise, nós podemos considerá-las como iguais. Estou falando isso porque agora nós vamos calcular RE, resistência de emissor, que é VEE menos tensão entre base e emissor. VEE seria a tensão da fonte, né? Só para relembrar, menos a tensão entre base e emissor do transistor dividido pela corrente de emissor. Bom, então nós vamos ter 5, o valor da tensão dessa fonte, menos 0,7, lembrando, né? Tensão entre base e emissor, sempre quando o transistor estiver operando como um condutor de corrente, seja ela a corrente que for aí, né? Seja qual for a capacidade que eu estou analisando. Essa tensão VBE é sempre igual ou muito próxima a 0,7. Quando ela não for dada, podemos considerar inclusive como 0,7, dividido pelo valor do IE, que nós consideramos como 2 mA, ou seja, o mesmo valor do IC.
Podemos considerá-las como iguais, como eu já disse anteriormente. Bom, fazendo essa conta, 5 menos 0,7 vai dar 4,3, dividido por 2 mA, isso vai dar 2,15 kΩ. Tá? Então, através desse exemplo, eu mostrei como se calcula os valores das resistências para se polarizar o transistor num ponto desejado, num funcionamento desejado, que no caso desse exercício foi aí 50% da sua capacidade total. Tá bom, pessoal? Então, essa foi, como eu disse, a primeira parte dessa série aí de vídeos que eu vou gravar sobre circuito de polarização. Aguardo vocês, então, no próximo vídeo. Agradeço pela atenção de todos. Grande abraço.